Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus por esse tempo de louvor, tempo abençoado de adorarmos ao Senhor. Convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus 18 diz assim, naquela hora, 18:1. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Ainda o 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Versículo 10, 18:10. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Deus. E versículo 14, que diz assim: assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Amém. Você pode dizer amém? Depois você pode ler o texto todo do capítulo 18. Ele faz parte da nossa reflexão de hoje. Mas, para ganharmos tempo, apenas esses versículos. Cada um dos ensinamentos de Jesus são verdadeiras revelações para os que servem Jesus. Ele havia prometido que ele veio para salvar, e quando ele fosse, o Espírito Santo ficaria conosco, e o Espírito Santo ia nos ensinar todas as coisas até ele voltar. Então Jesus, ele veio. Primeira coisa que vamos ficar entendido nesta mensagem é que Jesus veio para nos salvar, porque nós não tínhamos condições de nos salvar por nós mesmos, ninguém poderia nos salvar. Então, antes de alguém pedir isso para Deus, Deus, no seu amor, na sua graça, sem consultar ninguém, ele decidiu salvar a humanidade. Ele sempre deixou isso muito claro. Eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Foi para isso que eu vim. Não vim para outra coisa. Isso nós não podíamos fazer. A segunda coisa que Jesus deixou bem claro é que ele veio nos salvar, mas também nos ensinar. Agora, ensinar é aquilo que nós temos que fazer. Se nós não tivéssemos que fazer nada, ele não teria dito. Ele tinha só feito o que ele fez, morrer na cruz para nos salvar, nos salvou e acabou a missão dele. Mas Jesus reuniu os discípulos, ensinou, ministrou para eles durante 3 anos, falou que o Espírito Santo continuaria essa tarefa de ensinar e que eles deveriam escrever, e eles escreveram esses ensinamentos, e nesses ensinamentos nós temos a luz da revelação, nós temos alimento para a nossa vida, nós temos direcionamento, nós temos provisão, enfim, tudo que nós precisamos e queremos saber de Deus, queremos saber a nosso próprio respeito, e estão revelados nesses ensinamentos. Portanto, eles trazem liberdade, segurança, alimentação, luz, direcionamento. Nesses ensinamentos, Jesus deixou claro que o mundo em que nós vivemos é um mundo de enganos, de grandes enganos. E que o grande enganador, Satanás, ele enganaria a maioria das pessoas, se possível, até os escolhidos.
Então, gente que não tem a menor ideia que está sendo enganado, está sendo enganado. É um mundo de enganos. E um desses enganos, nós vamos ver Jesus revelando ele aqui hoje. Talvez você nunca tenha ouvido o que você vai ouvir aqui hoje. Aquele grupo seleto dos 12 que Jesus escolheu para treiná-los primeiramente, entre eles já levantaram uma questão: quem que é maior no reino dos céus? Jesus chamou eles para ser os pioneiros de servirem e ministrarem no reino dos céus. O reino dos céus, eu vou partir do princípio que você já sabe do que eu estou falando. Ele é dos céus, mas ele está na terra. E como ele é dos céus, um dia ele voltará para o céu. Ele está por um tempo na terra. E aqui Jesus começa com os primeiros discípulos, e já naqueles 12 alguém chega em Jesus e fala: Senhor, como é que a gente cresce no reino dos céus? Como é que a gente se torna e se gradua no reino dos céus? Aqui no reino dos homens a gente sabe como é que você faz para crescer. E surpreendentemente, ninguém esperava por isso, Jesus pega uma criança, um menino, e coloca no meio dele e diz: vocês têm que ficar do tamanho dele. Vocês têm que se converter. Converter é mudar de direção, não é apenas entender. Se você estiver andando numa direção, você falar que ela está errada, eu entendi que você disse que está errada, mas se eu continuar andando nela, eu não me converti. Conversão é mudança radical de direção. Falou: vocês precisam se converter. Ele está dizendo: vocês estão na direção errada. Vocês estão pensando em crescer, mas vocês já estão maiores do que deveria. Já cresceu muito. Está precisando diminuir, decrescer. Eu acho que você nunca ouviu isso, que para entrar no reino dos céus, você pode estar acima da medida. Você pode estar mais alto do que precisa. Isso em relação a Deus. Jesus vai nos ensinar que quando você cresce na direção de Deus, você diminui nas outras direções em relação a você mesmo, ao seu próximo e ao mundo. E quando você diminui em relação a Deus, você cresce na direção do seu próprio ego, na direção do mundo e na direção das demais coisas. Não é qualquer pessoa que consegue perceber essa diferença. Então nós vivemos num mundo que a Bíblia chama de um mundo de enganação. E nesse mundo de enganação é um mundo de oportunidades para quem quer crescer. Grandes homens, grandes mulheres, grandes personalidades, eles arrebatam corações. Onde eles estão, multidões afluem. O que eles falam, o que eles vestem, o que eles... frases deles, porque são grandes. E, de alguma forma, todo mundo parece que almeja estar naquela altitude, naquela posição, porque eles são arrebatadores desse mundo. Grandes coisas, grandes feitos, também conseguem grandes admiradores, grandes adoradores. O que a gente não sabe é que nesse mundo de grandes oportunidades, de grandes coisas, de grandes feitos, reina também o grande engano, que é o sonho de todos. Se nós formos bem francos com a gente mesmo, nós vamos reconhecer que nós somos produtos do meio, nós gostamos de lugares, de situação, de pessoas que de alguma forma reconhecem o nosso valor, que de alguma forma nos percebem, que nos elogiam. Se amassagear o nosso ego, então nos ganhou por inteiro. Se alguém te falar que você está assim ou está assado, está belo, está magrinho, está bonito, está parecendo 20 anos a menos, pronto, já te conquistou. Nós fugimos de situações
que nos confrontam, nos diminuem. Nós fugimos de situações onde nós não somos iluminados, percebidos, onde a gente não é notado. A gente logo diz: eu não gosto de lá, não gosto daquelas pessoas, não gosto daquele lugar, porque parece que lá você não é prestigiado. E quase que imperceptivelmente, como produto do meio deste mundo, nós gostamos de coisas que de alguma forma nos projetam. É quase que natural do ser humano, quando ele fala de si mesmo, ele contar vantagens. Quando ele relembra seus feitos, é só coisas boas. Quando ele fala dos seus sonhos, é só coisas boas. Quando ele fala dos seus projetos, enfim. A gente faz isso sem perceber. É quase natural do ser humano ele gostar de roupas, ele gostar de lugares, de conquistas. Se você estiver em algum lugar, ou com alguém, ou num tour, ou uma situação inusitada que ela te projeta, você logo vai registrar aquele momento e vai guardar, porque aquilo lá, de alguma forma, você vai mostrar para alguém. Ou vai fazer você ficar bem vendo aquilo lá te projeta de alguma forma. E até aí a gente poderia dizer assim: que mal tem nisso? Bem, aparentemente nenhum. É por esse motivo que o bêbado gosta do bar, porque lá é onde ele é reconhecido, ele é o cara legal lá. Fora de lá, nem todo mundo acha ele legal. Mas lá ele é o cara. O viciado gosta da boca, cada um do seu meio. É onde ele se sente bem, é onde ele se sente maior, é onde ele se sente melhor. O que a Bíblia vai nos ensinar, que a criatura que sempre quis e almejou a ser maior do que foi criada, foi Lúcifer. Ele foi criado grande, glorioso, poderoso. Ele só tinha um problema, que não é problema para ele. Ele não era o Criador, ele era criatura. E há uma distância enorme da criatura para o Criador. Entre as criaturas, existe distância enorme entre elas. Por exemplo, um simples animal, qualquer, um gatinho, um cachorrinho, um inseto, ele está no mesmo nível que Lúcifer pelo fato de serem criados. Estão distantes um do outro. Um é um irracional e outro é um anjo de luz, porém ambos são criados. Estão ligados por esse fato, por essa verdade. Mas ele foi o primeiro a não se contentar em ser o que era e almejou ser igual ao Criador. E a partir daí você já sabe o que aconteceu. Porque ele almejou ser o Criador, ele perdeu a glória do Criador e desfigurado foi expulso do céu. E vindo à terra, criou um mundo de oportunidades para quem não está contente com o que é e quer seguir o caminho dele. Por isso o mundo está vivendo este caos. Por isso o mundo está vivendo essa tragédia, porque é um mundo em que todo mundo é grande. Todo mundo quer crescer mais. E de alguma forma as pessoas querem se engrandecer. E Jesus vai mostrar nesse texto que os pequeninos, eles são assistidos por anjos e os ídolos são assistidos por demônios. Grandes que se tornaram, acabaram seguindo esse projeto de Lúcifer, de ser maior do que foram feitos para ser. E entraram nessa ganância compulsiva de ser grande, ser grande, ser grande,
E por isso eles ficaram acima da onde está a porta do reino dos céus. Sempre viveram acima do que realmente são, do que deveriam ser, pé no chão. E nós vamos aprender que Jesus, ele veio primeiro para nos salvar e segundo para nos ensinar a ser o que Deus quer que toda pessoa seja. Jesus veio ser como humano o que ele quer, o que Deus quer que todo ser humano seja. Você não pode salvar a humanidade, por isso ele veio. Mas agora tem coisa que nós temos que fazer, é aprender com Jesus. Por isso ele disse: segue-me. Vocês devem aprender de mim, porque eu sou manso e humilde. Com quem será que o mundo está aprendendo a ser grande? Acabei de falar quem é que colocou o projeto na terra. De onde vem essa compulsividade por grandeza? Que todo mundo quer, de alguma forma, ser maior do que é. Contra fatos, contra tudo. Ele nega a realidade da sua pequenez e prefere pensar que ele é maior do que é. E eu vejo no texto, quando alguém pergunta para Jesus, dizendo: Senhor, como é que a gente faz para ser grande no reino dos céus? Ele diz assim: você precisa diminuir. Porque se comparasse uma criança com todo mundo que está ali, nós diríamos assim: essa criança tem que crescer para ficar igual a todo mundo. Quem está me entendendo, diga amém. Jesus está com uma piada, ou ele está falando de alguma coisa que a nossa mente não alcança? Ele está ironizando, ou é a gente que não está percebendo a revelação? Ele não está ironizando. Ele não está com piada, ele não está brincando. Ele está dizendo assim: vocês querem ser grande no reino dos céus? Então vocês vão precisar diminuir. Você já passou da estatura de Cristo. O Cristo que veio para ser um modelo, para a gente seguir ele, nós já estamos acima dele. Ele viveu abaixo do que a gente vive. Em relação ao seu próprio ego, em relação ao seu próprio, em relação ao mundo que o rodeava, nós precisamos entender este ensinamento de Jesus, que esse jeito que a gente vive é um projeto da criatura que queria ser maior do que era. E criou um mundo exatamente como estava no coração dele. É um mundo para quem quer ser grande. Você pode crescer em todas as direções. Se você não conseguir ser um ídolo, você vai querer ser o melhor fã. No seu meio, de alguma forma, você vai querer ser maior. Diga-se de passagem, este é um dos maiores problemas das pessoas se relacionarem com Deus. Muita gente abandona Deus, se frustra com Deus, porque elas aprendem que Deus é todo poderoso e por que Ele não faz mais por elas. Se Ele pode, nunca passa pela cabeça delas, dos frustrados ou decepcionados com Deus, que é o propósito deles mantê-lo naquele tamanho mesmo, para seu próprio bem. Que ele vai permitir circunstâncias que te diminuem. Coisas que te impedem de se projetar, porque se ele te deixar, você vai para as alturas e para a perdição. E muita gente fica frustrada dizendo: mas justo, eu vejo tanta gente ruim aí, e voa, né, que nem diz o Salmo 73, ficam grandes de uma hora para outra, e parece que comigo não funciona. De propósito é. Propósito de Deus. Se não for na direção de Deus, todo e qualquer crescimento ou projeção é para nada, é em vão, é para destruição, tem tempo.
de validade. E isso não vai ser bom para você. Por isso Jesus diz, olha, na verdade, vou dizer uma verdade para vocês. Em verdade eu vos digo, vocês estão precisando se tornar como crianças. Vocês precisam diminuir. Esta revelação, e que Jesus vai falar por 3 vezes, eu li aqui, ele falou, olha, cuidado com os pequeninos de meu pai, hein? Eles têm anjos. Os anjos deles veem a face de meu pai todos os dias. Jesus está no corpo humano aqui na terra, falando, ó, os anjos deles falam com Deus. Quer aprender uma lição que não se ensina na terra, vinda do céu? Cuidado com pequeninos de Deus. Então, muito cuidado. Pequeninos de Jesus. Nós gostamos de gente grande. Gostamos de crescer, gostaríamos de ser grande. Às vezes ficamos tristes com Deus porque não somos maiores. E Ele vai nos ensinar hoje que nós pensamos errado, estamos na direção errada. Por isso, às vezes, a nossa comunicação com Deus fica complicada. Porque Jesus vai nos ensinar que, às vezes, nós já passamos da estatura de Cristo. E a Bíblia fala que o Espírito Santo trabalha em nós para nos edificar, um crescimento que procede de Deus, para nos levar à estatura, à varonilidade de Cristo, à unidade da fé. Sem projeções acima disso. Por quê? Porque a porta do reino dos céus é abaixo do que as pessoas imaginam. Todo mundo tenta se projetar para Deus ou em Deus de alguma forma. Mas Jesus vai nos ensinar que nós temos que olhar do ponto de vista dele. Eu tinha uma certa dificuldade para tentar formar algum pensamento na minha mente, para mim mesmo, naquele versículo. Não é dificuldade de explicar. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Essa palavra mundo inteiro, para mim, eu pensava em todo o universo conhecido. Falo, mas ninguém nunca vai ganhar o mundo inteiro. Tanto é que o texto diz, se alguém ganhar. Mas ele perder o mundo todo, para ele, se ele ganhar o mundo todo, e ele se perder, ele não ganhou nada. Hoje a ciência já presta uma contribuição para a gente entender isso à luz da ciência. Você não precisa nem da fé. Quando alguém numa nave espacial, quando alguém através de uma sonda espacial está filmando a Terra e vai se distanciando, ela vai ficando pequena, 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 chega a ser um pontinho azul. Alguém já viu isso? Diga amém. Como se fosse um grão de areia, só dentro do nosso sistema solar. E nós que estamos aqui na superfície dela, ela é enorme. Mas quando ela fica como se fosse uma bolinha de gude, eu posso encobri-la com a minha mão. Percebe que o tamanho das coisas é partindo do seu ponto de vista? Quando eu estou aqui na superfície dela, ou uma pequena distância dela, ela é enorme, ela é gigante. Mas se eu me distanciar dela, eu posso encobri-la com a palma das minhas mãos. Imagine você encobrir a terra dos seus olhos com a palma das suas mãos. É possível, depende da distância. E a Bíblia vai nos revelar que Deus habita em nós, Ele não habita na terra. Então Deus habita no coração humano e não habita na terra. E o homem para Deus é o motivo da sua vinda aqui. A terra Ele vai destruí-la para refazê-la. O homem, ele entendeu no seu amor, na sua graça, que Ele vai restaurá-lo e não será destruído. Olha, um homem, se ele tiver 2 metros de altura por 80 de ombro,
ele ocupa o espaço de 1,60 m². Que ele é perto da terra, para ganhar o mundo todo. Mas na verdade ele tem que cuidar dele, porque se ele for uma baixa, não tem como ganhar nada. Tudo se perderá. Daqui a pouquinho nós vamos ver Jesus falando, olha, por isso, se o teu problema for tua mão, corta. For teu pé, corta. For os teus olhos, arranca. E a gente passa rápido nesse texto que a gente não tem compreensão e fala, não sei nem o que ele está dizendo aqui. Deixar isso para lá. Mas o que nós vamos aprender com Jesus aqui hoje é que ele tem um compromisso e diz que os seus anjos são espíritos ministradores, anjos gloriosos, poderosos. Ele falou, quem são os anjos? Hebreus 1,14. São eles espíritos ministradores, enviados por Deus, a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. A mesma Bíblia que fala que os grandes da terra, que os poderosos do mundo, são orientados, assistidos e influenciados por demônios, pelo príncipe deste mundo, que criou um sistema mundano que estimula a grandeza, que é o sonho de todos é serem enganados. É o sonho dos enganados. Eles almejam crescer e morrerão tentando. Até o último dia da vida, a pessoa vai estar tentando fazer alguma coisa que de alguma forma o projeta. Nunca passou pela cabeça dele, nunca passou pela mente dele, que ele tinha que se diminuir. Que ele tinha que virar para a direção oposta, se converter. Por que nunca passou pela cabeça dele? Porque ele nunca se interessou pelos ensinamentos do reino dos céus. E os ensinamentos do reino dos céus é esse. Jesus fala assim, olha pequeninos, os anjos de Deus, pequeninos de Deus. Não pensa que é pequenino em relação à sociedade, ou posição, ou estatura. Não, pequeninos de Deus. Gente que, para crescer na direção de Deus, diminuíram para si mesmo e para o mundo onde eles vivem. Hebreus 1,14 vai dizer que os anjos estão a serviço deles. Salmo 34,7 vai dizer que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Lucas 12,32, Jesus diz assim, olha, não temas, ó pequeno rebanho. Jesus chamou eles de pequenos. Não tema. Ao vosso Pai agradou dar-vos o seu reino. Olha o alcance dessa revelação de Jesus. Pequeno rebanho, vocês que se converteram e aceitaram a dignidade de colocar o pé no chão e seguir Jesus, porque Jesus, quando se fez homem, ele foi tão pequeno que diante do mundo ele passou desapercebido. As autoridades olharam para ele com desdém, ele virou piada. Aquele manto real, aquela coroa de espinho, era uma gozação. Aí, rei dos judeus, coloca uma coroa de espinho nele, coloca uma capa bordô, bate na cabeça dele com uma cana. Fale aí, profeta, profetiza quem é que te bateu. Ô rei dos judeus, desce da cruz. Herodes olhou para ele com desdém, Pilatos olhou para ele com desdém, as pessoas meneavam a cabeça dizendo, olha aí, Salvador do mundo. E os que ele chamou para segui-lo, para entrar no reino dos céus, para depois herdar a glória de Deus, ele falou, vocês têm que vir após mim, não é nem do lado e nem na frente. Está vendo como é que o mundo me trata? Se fazem assim ao lenho verde, como não farão com o seco? Está dizendo, se fazem assim com o vosso Senhor,
Não será diferente com vocês. É esse tratamento que o mundo vai dar. Mas Jesus vai nos ensinar com a vida dele que ele não teve dificuldade em ser pequeno. Nós, seguidores de Jesus, temos dificuldade. Ele não teve. Ó, pequeno rebanho, não fica triste não, não tenha medo. Ao vosso Pai se agradou dar-vos o seu reino. Deus está feliz em dar o reino deles. Sabia que a primeira das bem-aventuranças é os pobres de espírito? Bem-aventurados são eles, porque o reino dos céus é dele. Esse reino dos céus, para quem que Jesus criou? Foi para ele? Não. Criou para os seguidores dele, para os herdeiros do reino dos céus. A primeira das bem-aventuranças diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Por que eles são bem-aventurados? Porque o reino dos céus é deles, foi criado para eles. Jesus veio conquistar para eles. Ele disse: aprendei de mim, porque eu sou manso, porque eu sou humilde. Mas nunca passa pela nossa cabeça que às vezes Deus de propósito nos mantém menores, porque se Ele nos deixar, a gente segue o curso da multidão. E muita gente segue até em desobediência. Nunca passa pela cabeça que esse projeto, essa ganância que está dentro do ser humano, produto do meio, caído, rompido com Deus, veio do líder da rebelião, que é a criatura que não se contentou em ser como foi criada, mas queria ser mais. E aí, para liderar a obediência na terra, nós temos o Criador, que faz o inverso. Se torna como a criatura e nos ensina a sermos pequenos. Sem nenhuma dificuldade. E você vai ver em toda a Bíblia, Deus se relacionando com as coisas pequenas. Imagine o Criador do universo, o Senhor de todas as coisas, falar para a humanidade assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. 2 ou 3 aqui na terra, ninguém se importa para eles. Nenhum músico toca para 2 ou 3. Nenhum pregador prega para 2 ou 3. Ninguém dá bola para 2 ou 3. Nem festinha que você vai só para comer, se tiver 2 ou 3, você não quer ir. Quem está me entendendo? Diga amém. Isso me diminui. O que eu ganho onde tem 2 ou 3? O que isso me acrescenta? Aí Deus, o Criador, o sustentador, o Salvador, quem enviou seu Filho, quem enviou seu Espírito, Ele diz assim: olha, se for no meu nome 2 ou 3, Ele falou, eu vou pensar. Ele falou, não, eu estou. Ele se importa com 2 ou 3. Não se sente. Aí Jesus vem na contramão disso tudo e vem nos ensinar que Ele não tem dificuldade com coisas pequenas. Que Ele foi pobre, que Ele foi humilde, que Ele viveu uma vida que Ele não foi reconhecido. Mesmo sendo o homem que mais operou milagres na face da terra, esse sistema enganoso de grandeza fez com que as pessoas não percebessem a grandeza deles. Somente aqueles que se propuseram a obedecê-lo, pela ação do Espírito Santo na vida deles, é que eles entenderam o quanto ele era grande. Mas para o mundo, como ele não quis se projetar na direção da outra criatura, ele é o líder da obediência, ele veio seguir aqueles que vão obedecer a Deus, aqueles que aceitaram o plano de Deus para a vida deles. E veio mostrar para nós que o reino dos céus, onde ele é o rei, é assim. Por isso muita gente não se adapta. Por isso muita gente se vê inadequado para segui-lo, para servi-lo. Porque Jesus não fugiu de tarefas, Jesus não fugiu de situações, Jesus não usou o seu poder para fugir daquilo que os mortais fogem se puder.
Certa feita ele foi cobrado por um imposto religioso, e ele não tinha, e ele falou para Pedro: vai lá no lago e pega um peixe, e na boca do peixe vai ter uma moeda que dá para pagar os 2 denários, corresponde a 4 denários, 2 meus e 2 teus, paga por ti e por mim. Teve o desconforto de ter que ir pescar, de pegar o peixe, o dinheiro estava lá. Mas Jesus não fez isso todos os dias para almoçar e para jantar. Jesus não percorria as distâncias sem inchar seus pés na caminhada. Ele não fugia das tarefas dos mortais. Ele não se humilhava em viver com eles, em andar com eles, em comer com eles. Isso não era humilhante para ele, era o que ele era. Era o que ele veio ser, é o que ele veio viver, é o que ele veio falar para nós. E quando entre os seus 12 primeiros discípulos, alguém fala: como que é aí no reino? Ele falou: é desse jeito, vocês precisam diminuir. Vocês têm que negar vocês mesmos, vocês têm que ir para trás, têm que me seguir, eu sou o modelo. Vocês estão acima, têm que se converter. Porque nós vivemos num mundo que, sem a gente perceber, nos projeta nessa direção de sermos, ou de querermos ser, mais do que nós realmente somos. E o que não passa pela cabeça das pessoas é o quanto elas estão perdendo em busca daquilo que elas estão querendo ganhar. Porque às vezes, enquanto você está ganhando uma coisa, você está perdendo a outra. Tem muita gente que dá as costas para o reino dos céus, dá as costas para as oportunidades, para os chamamentos que Deus faz ao coração deles, e o motivo deles dizerem não, ou depois, ou mais tarde, é porque eles estão indo atrás de alguma coisa. Estão em busca de alguma coisa. Estão garimpando, estão trabalhando, estão lutando, estão viajando, estão correndo atrás de alguma coisa que os possa melhorar, dignificar, engrandecê-los. Eles só não param para pensar o que eles estão perdendo enquanto estão ganhando. Quem não entendeu, diga amém. O reino dos céus é um reino de oportunidades. Porque se alguém faz a vontade dele, se alguém se autodireciona, se alguém se autoprotege, esse alguém é um Deus. Que pena. Ele nem precisa de Deus, ele já é o seu próprio Deus. Quanto ao senhorio, ele é o seu senhor. Quanto à direção, ele se direciona. Quanto à vontade, ele faz a sua. Eu não vou dizer parabéns, você é um Deus, eu vou dizer que pena, você é um Deus. Um Deus pequeno, um Deus finito, um Deus homem, um Deus enganado, que daqui a pouquinho você vai perder todas as oportunidades de ter o verdadeiro Deus. E foi enganado por aquele que criou esse sistema para o mundo viver. Por isso o mundo é embriagado com o crescimento. Olha o que as pessoas poderosas deste mundo fizeram com este mundo. Olha como o homem foi colocado aqui honrado por Deus. E olha como ele se encontra hoje diante de Deus. Adão foi uma criatura honrada, rica, cheia de vida, tinha Deus, tinha tudo, não morria. Olha o que aconteceu. E os poderosos estão ainda brigando por poder, pisando uns nos outros, derramando seu próprio sangue, nessa busca diabólica pela grandeza, eles estão revelando qual é o líder deles. Eles estão deixando claro para todo mundo que está seguindo o mesmo caminho deles, que eles não são assistidos por anjos de Deus, mas por espíritos de demônios. Que desde o princípio propôs ao homem romper com Deus e procurar a sua própria divindade, a sua própria grandeza, a sua própria glória. Isso é proverbial. Você tem que criar o teu espaço, o sol nasceu para todos, você tem que brilhar. Isso teria que ser na direção de Deus. O profeta Isaías
Quando ele teve uma experiência com a glória de Deus, ele falou, ai de mim que vou perecendo. Quando ele cresceu na direção de Deus, ele diminuiu em relação a ele mesmo. Falou, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E quando eu vi o Senhor, eu disse, ai de mim que vou perecendo. Ele não disse, ai dos outros. Ai de mim. Mas o Senhor o tocou. Eu vou perecendo porque eu habito no meio de um povo impuro, de impuros lábios. Ele disse, eu sou um deles. Eu sou igual a todo mundo. E eu vou morrer porque eu vi o Senhor. Mas o Senhor o purificou. E depois que ele foi purificado, ele cresceu na direção de Deus. Queridos, é isso que nós vamos encontrar na Bíblia. Você vai ver lá em Levítico que Deus ordena para atentar para a oferta dos pobres. A pessoa, para ser expiada do seu pecado e não morrer em perdição, ela tinha que oferecer sacrifício de sangue de animais. Mas animal sempre custou caro. Aí Jesus disse, não, o pobre... Eu acho que ele deveria dizer assim, não, os pobres deixa para lá, eu sou o Senhor Deus dos céus da terra, deixa os pobres, não, o pobre vai oferecer a pombinha, a rolinha. Ele atentou. Jesus se alegrou quando viu uma oferta da viúva no templo. Falou, olha, a pobreza dela, ela deu tudo. 2 ou 3, um copo de água fria. Jesus se alegrando na conversão de Zaqueu, falou, achei um perdido. Quando Zaqueu falou, Senhor, eu vou devolver o que eu roubei, vou devolver quadruplicado, se eu defraudei eu vou recompensar, eu não quero mais isso na minha vida. Ele falou, olha, eu achei um perdido, um filho de Abraão, hoje veio salvação a essa casa. Imagine que a conversão de um hoje alegra pastor. Eles querem multidões, aplausos, glória. Jesus faz todo aquele percurso, aquele trabalho, fé como um grão de mostarda. E aí nós vamos vendo que Deus é Deus de pequenas coisas, de pequenos recursos. Paulo vai falar, olha, preste atenção na vossa vocação, vocês vão ver que Deus não chamou os brilhantes da terra. Mas Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as que não são para confundir as que são. Davi, quando venceu o gigante, foi com 5 pedrinhas. Aquilo nem arma é. Se você for encontrado na rua até hoje com 5 pedrinhas, ninguém vai te dar uma prisão por estar armado. O gigante estava devidamente armado, escudo, armadura, espada. Davi foi com 5 seixos, 5 pedrinhas de arremesso. Sansão com uma queixada de jumento. Moisés, o grande libertador, Deus olha para ele e fala, o que você tem na tua mão? Ele falou, uma vara. Ele falou, tá bom, vai com ela. Sabe o que Deus está dizendo? Para mim, você sendo verdadeiramente quem você é, basta. É Ele quem vai fazer. Se Ele não fizer, não tem nada feito. Se não fosse com Deus, nem com uma vara e nem com um canhão Moisés ia tirar aquele povo do Egito. Se não fosse com Deus, a possibilidade de Davi acertar onde ele acertou no gigante era nula. Se a nossa gigante terra é um grão de areia no universo, a possibilidade da gente ir para o céu dos céus, onde Deus habita, é zero. Nós estamos rompidos, nós não sabemos onde Ele está, mas Ele veio aqui para nos buscar. E veio deixar claro que aquela portinha que Ele abriu lá no Calvário, do reino dos céus, não é uma porta para grandes, é uma porta para pequenos, pequenos de Deus. E quando Jesus
falou assim: olha, essas pessoas que fazem os pequenos tropeçar, essas pessoas que brincam com os pequenos de Deus, seria melhor eles não terem nascido. Aqui no nosso plano, isso passa desapercebido. Você vê bomba matando criança, você vê projetos causando verdadeira destruição entre o povo de Deus, e até mesmo entre as inocentes que são de Deus. Jesus não falou: não vou deixar isso acontecer, mas ele disse assim: essas pessoas que estão fazendo isso, seria melhor que eles não tivessem nascido. Esses pequeninos de Deus, para vocês terem uma ideia, disse Jesus, é como um homem que tinha 100 ovelhas, e ele deixou as 99 no lugar e foi atrás da perdida. Ele sabe onde ela está, até encontrá-la. E quando ele encontrou, ele falou: achei a minha ovelha perdida. Ela é minha. Pegou nos seus braços, curou e levou. E se alegrou. Mostrando para nós a grandeza de sermos pequenos de Deus. Para a gente abrir os olhos e não rejeitar a grandeza de ser um pequeno de Deus, para correr atrás das grandezas propostas pelo inimigo de Deus. Por isso, a primeira sugestão de Deus aqui, ao ter essa revelação, é: olha, você precisa mudar de direção, se converta. Você está querendo crescer, você está precisando diminuir. Tem que crescer na direção de Deus, Efésios 3,14, para ficar da estatura de Cristo. E nós temos que admitir, nós vivemos muitas vezes numa posição acima de Cristo. A gente oferece Jesus para as pessoas e eles se sentem superiores, falam: pensa. Tem crentes que quando eles se decepcionam com qualquer coisa, eles falam assim: olha, também não vou mais, não faço mais, não sirvo mais. É quase que um favor que ele faz para Deus servi-lo. Eles servem acima. Aí Jesus pega um menino, coloca no meio dele e fala: vocês querem ser grandes? É isso daqui, ó. Vocês têm que se tornar como ele. Primeiro passo é conversão, mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitude. Porque no reino de Deus, quem é grande é Deus. E Jesus veio ser de um tamanho que Ele quer que todos nós sejamos. Eu sei que muita gente não vai se adaptar a isso. E isso é muito pouco para eles. Eles não querem participar do sofrimento dos mortais. Eles não querem participar das obrigações e nem das tarefas que eles entendem que são menores para eles. Eles já acostumaram a viver acima, com mais honra, com mais glória, com mais autonomia, com mais direcionamento, mesmo que isso implica em desobediência. Primeira sugestão é conversão. A segunda sugestão, se preciso for, é até amputação. Versículo 8 que eu não li diz assim: portanto, se a tua mão e o teu pé te faz tropeçar, lança-o fora de ti. É melhor entrar na vida manco ou aleijado do que tendo as duas mãos e os dois pés seres lançado no fogo eterno. Aí a gente para e fala: espera aí, esse negócio aqui acho que não é para mim não. É lógico que mão não faz pecar e pé não faz pecar. O que faz pecar é o coração. Nós já sabemos hoje, não sei se eles sabiam na época, que a mão e o pé só faz o que a mente ordena. Então o pecado está no coração. Nenhuma mão tem vontade própria. Nenhum movimento parte do membro. Parte do comando. Se a pessoa tiver morte cerebral, nenhum membro mais é movimentado. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: se aquilo que você faz com as suas mãos te faz pecar, se livra disso, porque o tempo das mãos é passageiro,
tempo da eternidade é para sempre. Hoje a gente sabe disso. Se um cirurgião te chamar na sala dele e falar assim, olha, você tem um tumor nas mãos e você precisa escolher as mãos ou a vida. Você tem um tumor, está no pé, você precisa escolher o pé ou a vida. Você tem um tumor nos olhos e ele está só nos olhos. E você precisa escolher entre os olhos ou a vida. Eu acho que eu já sei a decisão. Ninguém vai dizer não, a vida. Todo mundo vai falar não. Então, a triste decisão da amputação. Só que Jesus não está falando da vida, porque se for um tumor na mão, no pé ou nos olhos, ainda que você protele a tua vida, ela chegará ao final. Ele está falando da eternidade. Ele falou, olha, entrar no reino do Pai, herdar as riquezas gloriosas, porque Jesus se fez menor do que os anjos por um pouco de tempo, para depois reinar sobre eles. Este é o reino do Pai, o reino da sua glória. Ele é o filho da obediência que veio para buscar o perdido, e para buscar o perdido esse é o caminho. Mas a Bíblia fala que depois de consumada todas as coisas, a ele foi entregue tudo que existe. Porque tudo foi restaurado pelo seu sacrifício. Esse era o projeto do Pai. Essa foi a missão do Filho. E nós somos a conquista dele. O reino que ele conquistou é para os seus pequeninos. Jesus se alegrou certa feita e disse, Pai, eu te dou graças, porque o Senhor ocultou essas coisas dos grandes e poderosos e revelou aos pequeninos. Portanto, o reino dos céus é deles. Tudo foi por eles e para eles. Agora ele não está dizendo se você quer trocar o seu pé, a sua mão ou o seu olho para viver mais um pouquinho. Ele está dizendo assim, olha, se for preciso uma amputação, um rompimento severo, para você entrar na eternidade, você tem que fazer. Rompimento com o quê? Com aquilo que te faz pecar. Quem está me entendendo, diga amém. O final do texto vai dizer, olha, porque não é da vontade do vosso Pai Celeste que nenhum de vocês se perca. Jesus não está querendo nos oprimir, nos diminuir. Está querendo abrir os seus olhos quanto ao engano deste lugar que a pessoa vai longe para chegar a lugar nenhum, fugir do engano que as pessoas fazem muito em vão. Porque se ele está perdido, tudo se perdeu com ele. Então a revelação da amputação, ela é carinhosa. Ela está dizendo, se tem alguma coisa que vai te impedir de entrar na vida eterna, no estado eterno, na glória eterna de Deus, você precisa se livrar disso. Não importa se o problema está sendo feito com as mãos, ou com os pés, ou com os olhos, porque o que faz pecar é o coração. Não é da vontade do vosso Pai que nenhum de vocês se perca. Você vai saber o que é que está te impedindo de você herdar o reino do Pai que Deus deu para Cristo Jesus dar aos seus pequeninos. Enquanto que o mundo é compulsivo por grandeza, os que servem no reino de Deus, eles não têm essa compulsão. Eles sabem que Deus veio buscar o que se havia perdido, e os perdidos são chamados aqui de pequeninos de Deus, e cuidado com eles. Tem gente que na sua compulsão por grandeza esbarra, empurra, pisa, destrói, e Jesus disse, cuidado. Quando você vê um pequenino de Jesus, você tem que tomar muito cuidado, porque Deus tem um grande carinho com ele. Esse é povo de Deus. Os anjos de Deus estão aqui a serviço deles. O Espírito Santo de Deus habita dentro deles. Por isso Deus dá a eles um valor, porque é do ponto de vista, Deus está morando dentro de você.
Então você, para Deus, tem um tamanho muito grande. A terra, se Deus olhar ela lá do céu, ela vai ser um grão de areia no universo. Porque a terra, quando eu olho com os meus olhos, ela é enorme. Mas se eu olhar ela de onde Deus está olhando, eu não vou nem vê-la. Acontece que Deus não habita na terra. Deus habita em nós. Olha, o reino dos céus não vem com aparência. O reino dos céus não vem com grandeza. O reino dos céus não vem de certa forma que alguém diga, ei-lo aqui, ei-lo ali. Ele está dentro do vosso coração. É aí. Que mesmo sendo um pequenino de Deus, você sabe que você está seguindo após Ele, e é isso que o nosso Jesus foi, pequeno, para o mundo, grande em direção a Deus. Quando você cresce na direção de Deus, você se diminui para você, para os outros e para o mundo à sua volta. O inverso também é verdadeiro. Quando você se projeta na direção oposta de Deus, você cresce para outras coisas, mas se é pequena para Deus. E nesse texto, quando alguém faz a pergunta para Jesus, fala, vocês precisam de correção, de conversão, e se preciso for, amputação. Você fala, que horror, cortar o pé, cortar a mão, arrancar os olhos. Como será que é os pés, a mão e os olhos de quem não entrou na vida, onde está no lago de fogo, onde há pranto, choro e ranger de dente para todo sempre? Antes de você se assustar com a fala de Jesus, para amputar, como será que as mãos, os pés e os olhos de quem não entrou na vida? De quem foi lançado no lago de fogo, com o diabo e seus anjos, para viver lá para sempre, onde haverá pranto, choro e ranger de dente para todo sempre. Será que os seus olhos são bonitos? Seus pés, suas mãos? Seus membros do pecado estão lá, cheios de prazeres agora? É uma revelação de um mistério, de como é a vida longe dos nossos olhos. O reino dos céus, disse Jesus, é assim. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe.